Deixa eu abrir aqui a minha, cadê? Apresentação. Ah, vem, meu filho, aparece Mãe, dá aqui pra pra mim. compartilhar a tela? Tá, já tô compartilhando a tela, tá bom? Já? Vou compartilhar a tela, tá bom? Meu filho tá querendo me ensinar a compartilhar a tela, Não, gente. eu tô querendo. Isso aí. Isso aí, criança tem que ajudar. Vamos lá, meu povo. E vocês me visualizam aí? Vocês me visualizam? Sim. Então vamos lá, gente. Na verdade, essa palestra era pra gente ver num outro momento, né? Eu acabei que eu viajei, fiquei fora de casa sem internet e não consegui estar compartilhando um pouquinho com vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho hoje, né, sobre o cérebro trino e um pouquinho como é que a gente pode linkar tudo isso à questão da inteligência emocional. Porque a gente vai a muitas palestras de inteligência emocional e fala-se do cérebro trino, mas qual é a influência disso tudo nos processos, né, de se falar de inteligência emocional, né? Então, só uma introduçãozinha, porque o criador, né, dessa nomenclatura cérebro trino foi o Paul MacLean em 1990. Isso já é algo que já denota 20 anos. Ele publicou um livro, né, falou sobre o cérebro trino em evolução, né, são as regras, né, para essas funções cerebrais, e ele discorreu em seu livro sobre essa divisão do cérebro em 3 unidades. Ele divide o cérebro, essa unidade marrom é o que ele chama de cérebro reptiliano, né? Essa unidade amarelo pastel, né? Um pastel e um vermelho mais escuro, que é o sistema límbico, e toda essa região num bege mais escuro, né? Num marrom mais claro, o neocórtex. Bom, o primeiro cérebro, a gente vai falar dos 3, um a um, só para a gente destacar, vamos falar primeiro do reptiliano, depois do límbico, depois do neocórtex. O primeiro cérebro, né, que é o cérebro chamado de reptiliano, ele também é chamado de cérebro instintivo, ou complexo R, ou complexo reptílico. Tem diversas nomenclaturas para chamar esse cérebro. Ele é composto de tronco encefálico e cerebelo, apenas. Então a gente vê aqui, ó, o tronco encefálico, que é como se fosse o tronco de uma árvore mesmo. E o cerebelo, ele parece uma conchinha, uma esponjinha na lateral do cérebro. Bom, o tronco encefálico, ele liga a medula espinal ou medula espinhal, conforme você preferir chamar, até o cérebro. Então, é pelo tronco cefálico que nós irradiamos. Vou dar um exemplo. Eu fui acometida de um problema de coluna. E por quê? Porque a curvatura, o S da minha coluna, a minha curvatura da coluna, ela deixou de existir. E a minha coluna retificou, ficou reta. Se chama retificação de coluna. Por conta da falta da curvatura da coluna, né, a medula espinal estava reta. E automaticamente, toda a nervatura que sai, né, da coluna vertebral, ela começou a sofrer, né, os impactos dessa deformação que eu tive na coluna. E automaticamente, ela irradiava para o tronco cefálico e eu passava muito mal de enxaqueca. Então, essa é a ligação da nossa coluna vertebral com o nosso cérebro, né? E o que ele faz, esse tronco encefálico, esse bastão que pendura o cérebro na nossa coluna, literalmente. Esse tronco encefálico, ele atua nas atividades de ordem inferior, ou seja, manutenção da vida. Ele nos permite estar vivos. Respiração, batimento cardíaco e pressão arterial. Desde o momento que tu respira, teu coração bate, tu tem pressão nas artérias, tu tá vivo. Então essa é a função do tronco cefálico, garantir que você vai estar parado e vivo.
O tronco cefálico não se preocupa com movimentação, apesar dele estar ligado na coluna vertebral, não é função dele atuar na movimentação, piscar de olhos, mexer de boca, não. Isso tudo é a responsabilidade da área motora. Mas o tronco cefálico está ligado à coordenação dos movimentos, equilíbrio corporal, se manter respirando, com batimentos cardíacos e compressão arterial. É o mais simples dos sistemas, né? E é o sistema dos répteis, por isso se chama cérebro reptiliano. É responsável por promover os reflexos mais rústicos. Está intimamente ligado com sobrevivência. Não tem aquele cara que sobrevive no deserto lá no filme, que ele fica parecendo que está morto, mas ele está com uma respiração bem lentinha, batimento cardíaco lento, e ele sobreviveu à queda de um avião. Por que ele sobreviveu? Porque o cérebro reptiliano tornou as coisas viáveis. Esse cérebro reptiliano fez com que essa pessoa mantivesse a base de vida. Equilíbrio corporal, mesmo que jogado lá, né, na queda do avião. Coordenou respiração, batimento cardíaco, manteve esse ser humano sobrevivendo, ok? Ele é o cérebro mais antigo. E é engraçado a gente entender, é interessante a gente compreender que por ele ser o cérebro mais antigo, ele denota milhares de anos. Eu vou dar um exemplo ali da minha tartaruguinha. Eu tive uma tartaruguinha que passou férias na minha casa. Eu falo que ela passou férias porque eu não tive condição de cuidar dela. E quando eu lembrei que ela vai viver uns 100 anos, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, esse bicho vai ficar aí. Então eu doei ela para alguém. Mas eu tive uma visitante aqui na minha casa que foi uma jabuti de terra, uma jabuti piranga. E eu observava aquele bicho diariamente. Eu ficava, cada dia que eu observava aquele jabuti andando aqui na minha casa, eu ficava assim, gente, é o cérebro reptiliano funcionando. E ele é um cérebro antigo, ele denota milhares de anos. É por isso que pessoas sobrevivem a desastres aéreos, porque o cérebro reptiliano garante a sobrevivência. É por isso que você, muitas vezes, eu faço muito isso, gente. Eu poupo energia o tempo todo. Na verdade, o nosso cérebro trabalha em função de poupar energia. Toda oportunidade que nós tivermos de relaxar e ficar quietinho, a gente vai fazer. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha baseado nessa função de sempre poupar energia. O nosso cérebro nunca vai estar preocupado em gastar energia, porque ele, por natureza, já consome boa parte da energia que o nosso corpo produz. Então, o cérebro reptiliano, ele faz o quê? O cérebro é o órgão que mais gasta energia. Ou seja, o cérebro reptiliano, ele tem uma função muito importante. Fazer com que esse meu cérebro, que gasta muita energia, comece a poupar, porque ele gasta pra caramba. Então eu tenho que fazer uma média, um controle desse gasto de energia. E é isso que o cérebro reptiliano faz. Para você ter ideia, olha como é que a natureza do ser humano é algo fantástico. O cérebro reptiliano, ele denota milhares de anos. Por quê? Porque é o cérebro dos répteis. O único cérebro que o réptil tem é o reptiliano. O cérebro do réptil só é composto de tronco encefálico e a medula. Ligado à medula, né? Porque todo réptil tem coluna vertebral. Tronco cefálico, nosso querido, voltando aqui. Tronco cefálico e o cerebelo, que é a esponjinha que fica do lado do nosso tronco cefálico. Ou seja, quando uma mulher está grávida, nos primeiros meses de gestação, o primeiro cérebro a se formar é o cérebro reptiliano. Por quê? Porque ele precisa garantir a sobrevivência daquele feto. Então, ele é o primeiro a ser formado. Quando você faz as primeiras ultrações e você vê aquela cabeça do bebê meio achatada, que você só vê um pau e um pedacinho, é porque ele não tem o cérebro límbico nem o cérebro neocórtex. Os outros dois cérebros ainda não se formaram, porque o primeiro a ser formado é o cérebro de sobrevivência.
é o cérebro distintivo, né? Corresponde aos instintos mais primitivos, como sono, medo, sobrevivência, fome, defesa e ataque. Eu não sei se vocês sabem, eu vou contando as histórias da minha jabuti. A minha jabuti, se você normalmente todo mundo sabe que o réptil ele morde, ele ataca. É o cérebro instintivo. Ele gente, eu observei tanto a minha jabuti, eu ficava achando super engraçado. Porque como ele não tem, o jabuti ele não tem o cérebro límbico. Então você não espere de um jabuti que ele abane o rabinho para você. Ele não tem esse cérebro. Ele não tem essas funções dentro do cérebro. Ele só tem o tronco e o cerebelo. Então, ele não tem apego a pessoas. Essa jabuti que eu tinha, meu pai achou na rua e trouxe para minha casa. E ela veio e ficou. Então, assim, você não vê apego. Você passa na frente dela, ela nem te olha. Ela não tá nem aí para você. Você chega em casa e sai, para ela não faz diferença. É o cérebro instintivo. Eu percebia muito engraçado porque ela passava muitos dias poupando energia. Ela ficava lá escondida num cantinho da casa. Ela escolheu a parte de baixo do tanque da minha lavanderia e ela ficava escondida lá dentro por dias. Nem para se alimentar o bicho saía dali. E eu ficava assim, meu Deus, esse bicho vai morrer. Só que é o cérebro de milhares de anos atrás, que se alimenta para se manter protegido, guardado, para sobrevivência. O jabuti, ele não se alimenta para poder sair para dar um rolé, ele para viver, né? Porque ele corre, porque ele tem uma atividade física que consome. Não, ele se alimenta para passar 4 dias dentro da toca dele, ele hiberna. Você pode ver que os animais, a maioria dos animais que hibernam, tirando o urso, eles só têm o cérebro reptiliano. Por quê? Porque eles se alimentam para a sobrevivência, né? Então, esse instinto de sobrevivência, ele é acionado por uma área do nosso cérebro que é chamado de SAP, a tecla SAP do nosso cérebro, que é o sistema de autopreservação e preservação da espécie. É isso que os répteis fazem. Eles se preservam. Eles preservam a espécie. A tartaruga, os jacarés, os lagartos, todos os répteis, eles têm, por instinto de sobrevivência, esse sistema de autopreservação. É esse sistema que faz a gente, tipo assim, quando tá muito cansado, a gente dá aquela sentada e o cérebro desliga. E a gente entra num estado de cérebro reptiliano. Relaxar, manter-se, né, respirando, mas quietinho, paradinho. Eu não sei se algum de vocês fazem atividade física. Eu pedalo. E às vezes eu tô naquela pressão, subindo um morro, e quando chega lá em cima o povo quer conversar comigo. Eu falo, não é possível. Esse povo deve ter algum problema. Tipo assim, eu tô querendo controlar a respiração para me manter viva. O povo quer bater papo. O meu cérebro reptiliano tá mais ativo do que nunca. Por quê? Porque eu preciso daquele momento de sobrevivência, respiração, batimento cardíaco, para manter-me equilibrada no meu ecossistema de ser vivo. Então, o cérebro reptiliano, né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês essa menininha. Ela passou umas férias aqui de uns 6 meses na minha casa. É a minha jabutipiranga. Lindinha, né? Eu doei para uma criança, gente, que tinha o sonho de ter uma tartaruga. Olha que legal. Eu não tinha o sonho de ter uma tartaruga, eu salvei a vida dela. E aí depois eu descobri que tinha uma criancinha, filho de uma amiga, que tinha o sonho de ter uma tartaruga. Eu doei. Eu doei porque dá muito trabalho esse bicho, porque ele só tem o cérebro reptiliano. E você tem que traduzir esse bicho em ações. E eu não conseguia muito dar conta dele. Então eu dei para uma criança ficar com elezinho e poder cuidar melhor. Então, eu destaquei aqui uma característica desse cérebro reptiliano, que é o ficar parado por horas no mesmo local, mantendo somente o movimento ocular e respirando. Isso aí é uma função do tronco cefálico. Você pode perceber que isso é uma característica nata dos répteis. Eles ficam por horas parados. E aí você tem a sensação de que morreu e o bicho está ali só respirando. Tronco cefálico funcionando.
Ou em outros momentos era engraçado que eu via ela circulando pelo quintal. Quem já viu tartaruga perdida? Muita gente. Porque quando ele tá com o cerebelo em funcionamento, ele começa a passear. E tartaruga anda pra caramba, por incrível que pareça. Em dias de sol, ela acordava cedo e saía pelo quintal andando e sumia. E achava um lugar para repousar por dias. E a gente ficava desesperado atrás da tal da tartaruga pelo meio da casa e não encontrava o bicho. Ele só sabe fazer isso, gente. Só tem 2 componentes do cérebro do bicho: tronco e cerebelo. Ele só fica parado ou dá um rolezinho e estaciona em algum canto. Então esse é o cérebro reptiliano, né? E a gente parte para o segundo cérebro, que é o cérebro límbico. É o cérebro dos mamíferos. Todo mamífero tem o cérebro límbico. É a nossa consciência emocional. Ou seja, todo mamífero tem emoção. Você pode ver que você às vezes encontra um cachorrinho amuadinho, tristinho. Você bate, ele recua. Ou você chega e ele fica muito feliz, ele vem até você. Os gatos são assim, né? Pedem carinho. Né? O meu cachorro é temperamental, ele é um poodle e ele, se eu viajo, quando eu volto de viagem, ele tá raivoso comigo, ele tem sentimento. Por que você me deixou sozinho? E ele faz xixi nos lugares errados, como forma de rebelião contra a minha pessoa. Então, eles têm sentimentos. Por quê? Porque eles têm o cérebro límbico, né? Eles têm afeto. O cérebro límbico também faz parte de proteção da espécie, porque se eu amo alguém, eu faço bem. Se eu tenho bons sentimentos por uma pessoa, eu tenho alguns comportamentos mais evoluídos, mais de proteção, né? Fala também, o cérebro límbico fala dos comportamentos sociais. Tem gente que tem o cérebro límbico assim, muito, né, gente? Você vê pessoas super emocionais, sempre muito regidas pela emoção, né? Tem uma carga de emoção muito grande. Por isso são pessoas mais sociáveis, de bons relacionamentos, fala com todo mundo. O sexo tem a ver também com esse sistema límbico. A raiva e o prazer são exemplos de emoções que brotam do nosso sistema límbico. Ele é o segundo cérebro a se formar. Por isso que o bebê, quando está na barriga, ele ouve a voz do pai, reconhece, né? Emocionalmente falando, ele tem esse reconhecimento, porque é o segundo cérebro que é formado ainda no ventre materno. Corresponde à parte que se encontra o sistema límbico. Então, todo mamífero tem o cérebro límbico. Então, vamos lá. O que é o cérebro límbico? Aqui tá, tronco e cerebelo. Descartando isso, eu venho para o cérebro límbico. Aqui a gente tem em vermelhinho a amígdala cerebral. Ela tem o formato de uma amêndoa. Na verdade, nós temos 2 amígdalas, uma para cada lado do cérebro, uma para o hemisfério direito e outra para o hemisfério esquerdo. E a gente tem o hipocampo. O hipocampo é importantíssimo, é a sede das nossas memórias, né? Então, as zonas hipocampais é onde a gente guarda tudo, né? Em especial a memória de longa duração, onde a gente registra aquilo que a gente não pode esquecer. E a gente, às vezes, perdura por memórias por toda a vida, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a criança, ela possui muito mais neurônios em funcionamento do que o ser humano adulto. E quando ela chega até aos 6 anos de idade, ela passa pelo que a gente chama dentro da neurociência de apoptose, que é a poda neural. Se eu perguntar para cada um dos colegas aqui quantos têm recordações da sua infância, vocês vão dizer que tem 4 recordações. Isso já vai ser muito. Por quê? Porque a poda neural é o quê? É o descarte dos neurônios e das memórias que não foram utilizadas. Então, a gente descarta por não utilizar essas memórias, esses neurônios. Então, eles se perdem. Por isso que nós, quando adultos, até o meu filho tem 8 anos de idade. Com 3 anos, ele fez uma viagem para o Beto Carreiro. E hoje ele vê as fotos e fica assim, mãe, eu não me lembro muito bem. Por quê?
porque ele foi com 3. Ele já tem 8. Aos 6 anos é a primeira grande poda neural. Ele já não se lembra da viagem que ele fez aos 3 anos de idade. Então, ele fala para mim assim, me leva de novo, porque eu não lembro muito bem. Porque ele já passou pela poda, já eliminou por desuso. Ele não ficou guardando aquela recordação por muito tempo. Automaticamente, ele fez o quê? Podou, cortou, eliminou e ele não lembra mais. Uma outra coisa que é muito legal a gente perceber do sistema límbico, esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho. E ele falou assim, eu não tenho muitas memórias da minha infância. De quando eu ganhei uma bicicleta, de quando eu ganhei um presente. Por conta, ele começou a citar que na família dele, eles não tinham muitas coisas de criar memórias afetivas. Porque nós guardamos muita... Olha como é que é lindo o cérebro humano. Gente, eu sou apaixonada, então eu me empolgo. Mas olha só, aqui está o nosso sistema límbico e aqui o nosso hipocampo. Aqui é a sede das emoções. Perceba que você guarda mais memórias afetivas. Olha a relação que existe da amígdala com o hipocampo. Eu registro quando eu tenho carga afetiva. Quem não se lembra da dor da perda de alguém querido? Registro. Você nunca mais esquece o que você fez naquele dia, o que você estava fazendo quando foi avisado que aquela pessoa se foi. Ou quem já não esquece daquela festa de aniversário tão sonhada quando criança. Ou de um registro de uma situação de memória afetiva, de muito amor envolvido. Dificilmente aquela memória se perde, porque é uma memória que tem carga emocional. Passou pelo sistema límbico. Aqui nessa região redonda aqui é o que a gente chama na neurociência de anéis do sistema límbico. A informação ela circula por esses anéis e é registrado aqui no hipocampo. Então, tudo que tem carga emocional, ela é guardada com muita facilidade. Eu tenho muita carga emocional com cheiro. Às vezes eu gosto de comida. Então, assim, tem comida que eu como. Vou dar um exemplo, ambrósia. Ambrósia me lembra minha avó. Porque antigamente, eu morava na roça, a gente tomava leite de saco. E aquele leite estragava muito rápido. Ele não tinha aqueles condimentos lá, aqueles produtos lá que tem na caixa que dura muito tempo. Você comprar uma caixa de leite, você deixa um ano ela aqui e não estraga. O leite de saco não tinha aqueles condimentos que deixam o produto por muito tempo. Então, a gente estragava leite muito facilmente. E as nossas geladeiras também não ajudavam. Então, estragava o leite. A minha avó fazia ambrósia, que é um doce com leite coalhado, né? E toda vez que eu como ambrósia, eu lembro da minha avó. Isso é memória afetiva. A gente só consegue ter essas memórias porque a gente tem em nós o sistema límbico bem sedimentado. Por isso que existem traumas que a gente registra facilmente. Traumas de abusos sexuais, traumas de vexames, o trauma daquela surra que a tua mãe te deu em público ficou registrado. Por que ficou registrado? Porque tem carga emocional. Ele passou pela amígdala, registrou no hipocampo. A gente sentiu sentimentalmente dor naquele momento. Até como coaching, a gente vai pegar muito cliente que, com traumas, que geram bloqueios. E a gente vai ter que ter noção de que esses traumas advêm de cargas emocionais. Por que esse colega de trabalho não lembrava de muita coisa da infância dele? Porque a família, a característica da família dele eram famílias que não tinham essa característica de emoção, de abraço, toque, afeto, fazer festinha, fazer surpresinha. E isso não foi registrado na memória, sempre passava batido, era um dia normal como outro qualquer.
Então, ele não registrava essas memórias. O sistema límbico dele não estava sendo ativado. Então, dificilmente teria registros. Então, por que a gente lembra do nosso amigo de infância e nunca mais esquece? Tá aqui, eu até botei, ó, amizades, humor, raiva, agressividade, pessoas que passam por traumas, por pai alcoólatra, por mães agressivas. Os registros ficam porque tem carga emocional. E é muito difícil a gente gerar cura nessas áreas, né? A gente tem que usar muitas técnicas de PNL mesmo, né? Para estar acessando essas áreas de memória e estar eliminando esses registros. Eu uso muito, gente, essa técnica de áreas de memória, de registros hipocampais. Eu faço uso disso direto. Eu criei na minha memória um dispositivo de não guardar senhas de outras pessoas. Então, assim, morro de rir. Meu sogro às vezes me chama lá na casa dele para ajudar ele nos aplicativos de banco dele. Eu vou lá, toda vez que eu vou eu peço a senha. Ele fala, caramba, eu já dei essa senha 20 vezes para você. E eu falo para ele, não, sogro, é porque eu programei o meu cérebro para nunca registrar uma senha de outra pessoa. E às vezes, gente, o negócio ficou tão sério. A PNL foi tão bem cravada ali no sistema hipocampal que às vezes eu quero gravar uma senha de outra pessoa porque é a senha de uma internet de algum lugar. É certo que 2 dias depois eu não vou saber a senha. É tipo assim, ou eu anoto ou eu não vou saber. Porque eu programei PNL no meu cérebro para não gravar senha alheia. Porque eu tenho muitas pessoas que me procuram e me dão a senha. E aí eu programei o meu cérebro para não registrar. E eu descarto. Eu literalmente boto no lixo e toco o barco. Eu não jogo. Então, assim, Cíntia, dá para fazer isso? Claro que dá. O nosso cérebro é moldável. O nosso cérebro, ele é passível de interferências. E nós precisamos, é lógico, a gente, conhecedores de PNL, a gente tem a possibilidade de utilizar de ferramentas para estar influenciando o nosso cérebro. Até porque a gente vê com PNL, a gente pega pessoas com traumas e a gente apaga as cenas de trauma da memória do cara. É só saber utilizar a técnica certa, né? Eu tô vendo aqui alguém botou uma coisa no chat, eu sou super curiosa, eu tenho maior vontade de ler. Então está falando da minha infância, pai alcoólatra, mãe que batia na gente, pouco afeto. Então não tem registro. O registro acaba se tornando um trauma. E a gente tem, gente, a maioria de vocês fez o curso com a Polose. Eu achei muito bacana aquela ferramenta de dobrar a folha e apagar as cenas e vir com a borracha e apagar. Funciona. A gente tem técnica de girar o disco, girar e borrar, girar e arranhar o disco. Funciona. Essas técnicas de PNL não é piada que a gente conta. Funciona. Eu já fiz várias técnicas dessa comigo, porque assim como o colega registrou aqui junto no chat, gente, cérebro humano é algo muito poderoso. Se a gente souber lidar com ele, a gente avança. E a gente avança não só a nível pessoal, mas com as pessoas que a gente precisa ajudar. Então a gente começa a ver resultados palpáveis. Eu fiz em mim mesma diversas vezes traumas, situações de bloqueio. Eu passei por umas situações muito complicadas e eu travava para entrar em lugares com muita gente. E eu tinha passei por quase 1 ano sem entrar em lugar cheio. Eu não conseguia entrar, eu comecei a ter fobia. E eu comecei a ter que me preparar, trabalhar as minhas emoções. Girei o disco, arranhei o disco, botei a musiquinha do palhaço, fiz um monte de técnica de PNL para conseguir, né, trabalhar o meu emocional para estar entrando em lugares com muitas pessoas. Então, assim, o colega relatou algumas questões familiares e eu queria dividir algo com vocês que eu acredito que vai fazer sentido, né? Se a gente ultrapassar o tempo, a gente faz um monte de slide, mas não tem problema. Eu tive uma experiência com o sistema límbico muito séria e muito forte, que só veio para fortalecer o meu conhecimento sobre cérebro humano.
nós achamos muitas vezes que o nosso cérebro apagou um registro. E às vezes a gente não tem ideia de que aquele registro está no hipocampo, no nosso sistema límbico. Então, o que acontece? Eu tive, assim como colega, uma situação de vida bastante difícil, né, relacionado a relacionamento familiar. E eu tinha uma mãe muito doida, né? E aí um dia, eu visitando a minha avó, ela começou a me contar coisas sobre a minha infância. E ela me relatou um fato que mexeu muito com as minhas emoções. Ela me contou que um dia chegou na minha casa, eu tinha 4 anos de idade, e ela chegou na minha casa e ela pegou a minha mãe me picotando com alicate de unha. Presta atenção nisso, para vocês entenderem como o cérebro humano é. Na hora, aquilo foi um choque. E eu fiquei, caraca, que loucura. Como digerir essa informação? A emoção foi lá no chão e voltou 20 vezes, né? E aí eu fiquei, caraca, como que eu vou assimilar isso, né? Tive que ter muita resiliência, muita PNL para a cabeça não pirar. E aí passaram-se alguns dias. E eu estava dormindo e acordei, pum, no pânico, no desespero. Lembrei. Simplesmente, o meu cérebro acessou registros de memória que um trauma faz escondendo. Passamos muitas vezes por traumas e o nosso cérebro apaga o registro porque dói. Ou porque não quer lembrar e aquele registro é doloroso. E simplesmente o meu cérebro acessou o registro da cena. Preste atenção, o meu cérebro pegou a cena e trouxe na minha mente aos 38 anos de idade. Eu vivia com a roupa que eu estava no dia. Era uma roupa branca, com babado de lese e uma bonequinha aqui no peito da roupa. E eu via a minha mãe me picotando com alicate. Vocês têm noção do que é o cérebro límbico? Como que está ligado com o hipocampo e a gente não tem muitos dos registros da nossa infância, do que a gente viveu. Caramba, a gente faz tanto curso de inteligência emocional. A gente tem que se permitir se acessar essas informações guardadas, sim. E se permitir viver essa cura, né? Porque é um processo, né? E o meu cérebro simplesmente pegou um registro que estava simplesmente sumido, desaparecido, e ele trouxe, pum, e colocou lá de novo esse registro para mim. Local, roupa, tudo desenhado, como se eu estivesse assistindo a um filme. O meu cérebro trouxe o registro. E assim é o nosso cérebro. Ele não deixa escapar nada. Vou dar uma outra dica para vocês. Não durmam com a TV ligada. Por quê? Cíntia, é místico? Não tem nada místico, é neurociência. Toda vez que você dorme, as suas funções vitais descansam, mas o seu cérebro não para de funcionar. Toda vez que eu durmo com a TV ligada, eu tenho sonhos horríveis e tudo que está na TV vem para dentro da minha cabeça. Então, eu parei de dormir de TV ligada, com rádio ligado. Por quê? Porque eu estou dormindo com as minhas funções vitais hibernadas, mas o meu cérebro continua funcionando. Então, tudo que advém da televisão, o que acontece? Mente subconsciente abaixa, joga no chão qualquer bloqueio. Porque enquanto você está acordado, você policia aquilo que você entra na tua mente. Uma pessoa te xinga, fala uma palavra ruim para você, você bloqueia. Não, esse cara tá confuso. Só que quando você dorme, esse bloqueio não é mais feito pelo seu cérebro. A sua mente subconsciente permite que tudo que vier, ele aceita. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com dormir com TV ligada, rádio ligado. A influência vem, o seu cérebro aceita como verdade. E a gente muitas vezes se perde. Pode perceber, quem tem costume de dormir com TV e rádio ligado, não durma com TV e rádio ligado e perceba o seu dia seguinte como vai estar. Ele vai estar bem melhor, porque o seu cérebro vai apagar.
E o seu cérebro não vai estar recebendo nenhuma informação de fora, externa. E como o seu cérebro, quando dorme, ele joga os bloqueios no chão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pesquisar sobre sonhos... como é que chama? Sonhos lúcidos, eu acho que é isso. Tem um cara na internet que é top nisso. Tem alguns autores que falam sobre essas ondas bineurais, que quando você dorme, você põe o fone para ouvir essas ondas. Gente, isso aí é uma técnica de cérebro, sem nenhum bloqueio. O que você jogar ali, o seu cérebro recebe. E aí você acessa diversas áreas do seu cérebro que você não consegue acessar durante o dia acordado. Por quê? Porque acordado você bloqueia, você trava, você tem medo, você se preocupa se o seu cérebro, se aquilo é verdade, você duvida. Só que quando você está dormindo não tem dúvida. Tudo que entrar passa pelo filtro. Então, muito cuidado, não durmam com TV ligada, com som ligado. Se tiver que dormir com algo ligado, avalie se vale a pena, se o cérebro está apto a receber aquilo dali. Porque, gente, já vi relatos de Harvard, de pessoas sendo curadas de doenças com ondas bineurais no fone estéreo, dormindo. Isso não é piada, tá na internet, ok? Então, o sistema límbico, ele é muito sério, ok? A gente tem que ter muita, mas muita mesmo, sabedoria para cuidar desse nosso cérebro límbico, ok? Então tá aqui o cérebro límbico, né? Ele faz com que o animal ele tenha seus sentimentos de alegria, tristeza, apatia, né? O dono chega, ele faz festinha. O cérebro límbico ele faz sofrer por amor, por ausência, a saudade, né? As recordações. Por que as recordações estão no cérebro límbico? Porque está no hipocampo. Está tudo junto no mesmo pacote, né? E quando a gente fala de cérebro límbico, gente, não dava para a gente passar despercebido o nosso cérebro hiperconectado. Por quê? Porque agora eu queria citar a questão de sequestro emocional. É o que a gente chama dentro da área de inteligência emocional, que é o famoso sequestro emocional, que o Goleman cunhou esse termo, que quer dizer o quê? Primeiro, o nosso cérebro é um órgão hiperconectado, com todas as áreas, falando com todas as áreas. Nós temos diversos milhões de neurônios funcionando na nossa cabeça. Então, por natureza, a gente possui mais conexões emocionais do que racionais. Perceba que no momento... na maioria dos momentos que a gente lida com pessoas, as pessoas são mais emocionais do que racionais. As pessoas raciocinam pouco, né? As pessoas estão mais por emoção, por carga emocional, por vínculos emocionais. Por isso que nós gostamos, nós amamos, nós queremos o bem de pessoas, porque nós temos mais conexões emocionais do que racionais. Temos muito mais experiências emocionais no nosso dia a dia. Por isso que a gente grava coisas, porque nós temos experiências com a emoção. Sempre que ocorre um evento emocional, o cérebro límbico é ativado de forma instintiva. Então, o processo de tomada de decisão, ela ocorre de duas maneiras. Ou na nossa emoção, ele é lindo, eu amo. Ou na nossa razão, ele é lindo, eu amo, mas ele não me ama. Ou ele não está agindo de maneira correta, eu não quero mais ele porque, mesmo amando, ele não faz bem para mim. Então, isso é a razão, né? Então, nossas decisões, elas sempre vão acontecer de maneira pensada ou de maneira impulsiva. E aí, Daniel Goleman, ele cria esse conceito de sequestro emocional, né? Que é ou sequestro neural ou sequestro límbico. Ou seja, o que é o sequestro emocional? É a perda de controle. E quem assume o controle? Nossa razão perde o controle e a amígdala cerebral ganha esse controle. Ou seja, quando a gente tem uma reação explosiva, ocorre o sequestro. A amígdala toma a frente e faz tudo à sua maneira. Ela assume o controle não só da situação, mas do sistema nervoso central. Então você está com o coração acelerado,
com raiva, com ira, querendo matar alguém. E aí você toma decisões pela emoção. A amígdala e o tálamo, eles conversam e aí não há nenhum processamento feito pela razão, pelo neocórtex. Eles se conversam, se resolvem por ali o sistema reptiliano e o sistema límbico. Eles se resolvem e não dá confiança para a razão. Razão o quê? Eu não vou pensar em nada, eu vou fazer. E faz, né? Então, por isso que a gente vê pessoas muitas vezes em situações explosivas. Ela vai lá e pá! Despeja tudo. Não quer nem saber com o resultado que vai dar. Dê errado ou dê certo, ela já fez. A amígdala cerebral dela sequestrou as suas atitudes. E fez da maneira emocional. Então, não dando qualquer chance para que a mente evoluída, o neocórtex, pare para pensar. Porque se o ser humano pensar um pouquinho, ele não faz. Então, Daniel Kahneman, ele dividiu, né, outro Daniel, não é o Goleman, tá? O Kahneman, que aquele que fez aquele livro Rápido, Mais Devagar, né? Ele dividiu o nosso cérebro em dois cérebros, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o límbico e o reptiliano. E o sistema 2 é o cérebro racional, o neocórtex. Ou seja, eu só peguei essa referência para a gente perceber o seguinte: há uma ligação direta do sistema límbico com o sistema reptiliano. Eles se conversam muito rapidamente entre si, porque eles têm alto grau de conexão. Diferente do neocórtex, que tem um conjunto de conexões menores. Bom, então faz sentido agora a gente entender que a gente tem mais conexão emocional do que racional. Porque o sistema 1 funciona junto. Sistema límbico e reptiliano. O neocórtex funciona sozinho. Então, eu falo mais rápido com quem está junto comigo do que quem está longe de mim. Ok? Bom, então tá aqui a divisão, só para a gente saber, né? O autor, ele divide como sistema 1, o sistema automático, difícil de controlar, a nossa amígdala, porque ela quer agir na impulsividade. Ele é lento para aprender. Já viu namorada que não aprende com o namorado que trai ela? É lento para aprender. O sistema límbico aprende devagar. E aí a gente tem o sistema 2, que é a razão, né? Que é o neocórtex. Bom, então todos nós podemos ser vítimas da nossa amígdala, infelizmente. Ela pode falar mais alto. O sequestro emocional faz que a gente venha agir de maneira primitiva, como o cérebro reptiliano. Olha a ligação entre os dois cérebros aí. O cérebro límbico e o reptiliano. A gente age de maneira instintiva, como bicho, gente. Vê um ser humano raivoso, parece um bicho raivoso. Parece um animal querendo matar alguém comendo os dentes. Esse é o sequestro emocional. É o que nos faz agir de maneira instintiva, como animais, como predadores, né? Então, o segredo está em quê? Como é que eu resolvo todo esse problema? O segredo está em trazer o neocórtex para participar do processo de tomada de decisão. E como eu faço isso? Se eu tenho menos conexões com a parte que pensa e mais conexões com a parte que gosta de bagunça. Então, o segredo está em tempo. Eu preciso de tempo. Para quê? Para que a informação chegue no cérebro. Já viu alguém querendo fazer besteira? Querendo matar o outro? Aí você chama ele aqui, vem cá, cara, vamos conversar. E aí você começa a dizer para ele assim, olha, faz isso não, você vai arrumar problema, você pode ser preso, e tal, e tal, e tal. E o cara pensa um pouquinho e desiste de matar o outro. O que você fez? Você deu tempo para que as conexões mais lentas com o neocórtex aconteçam. Porque as conexões límbicas já tinham acontecido. Ele já queria matar o homem e ia matar mesmo. Só que quando eu utilizo o tempo a meu favor, eu penso, eu raciocino antes de fazer e tomo decisões baseadas na razão. Então, assim a razão vai entrar, né, em funcionamento e a gente vai ter consciência dos fatos. Então, a única forma do cérebro racional entrar em ação é dar tempo para a informação chegar aqui em cima.
Quando a informação chega no cérebro neocórtex, ele começa a produzir coisas debaixo de razão. E aquela sensação de que eu vou fazer uma besteira vai embora. Porque ele começa a raciocinar e pensar nos fatos. Ou seja, a palavra-chave para o sequestro emocional é o tempo. Podemos dizer que ter inteligência emocional é dar um passo atrás antes de responder a uma situação de estresse. Então, há uma situação de estresse, tempo. Respira, pensa para não fazer bobagem. E por último, para a gente fechar, o nosso cérebro racional. O cérebro racional é o raciocínio avançado, é o pensar, é o tomar decisões baseado na razão. Então, fato esse que nos diferencia de todas as outras espécies. Por que a gente é melhor que todo mundo? Todos os bichos. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque nós temos um cérebro a mais. Nós temos uma camada a mais de cérebro que nos torna seres humanos pensantes. Esse último cérebro veio a se desenvolver após o nascimento. Então, após o nascimento, a gente começa a desenvolver o cérebro da razão. Por isso que criança age sem responsabilidade. Porque age de qualquer maneira, não tem noção do resultado. Hoje, meu filho pegou o lápis e furou o colchão inflável. Vê se pensa. Ou seja, cérebro, neocórtex sem raciocínio nenhum. Foi lá e meteu o lápis no colchão inflável. Por quê? Porque o cérebro neocórtex, ele vai sendo aprimorado com o amadurecimento cerebral. Então, quando a criança amadurece, espera-se respostas do cérebro neocórtex condizentes com uma pessoa madura. Por isso que criança faz tanta bobagem. Porque o cérebro não está amadurecido. O neocórtex, ele está ali a camada, mas ele não amadureceu os seus circuitos neurais, ok? Então, tá aqui, ó, o meu neocórtex é esse azulzinho aqui, ó, responsável pelas benditas funções superiores, né? Ou funções cognitivas. Atenção, memória, percepção, linguagem, raciocínio, execução, pensamento evoluído, raciocínio lógico. Tá chovendo, eu tenho que levar o casaco. Tá frio, eu tenho que botar casaco. Vou dormir, mas eu não vou virar o ventilador para não ficar com dor na garganta. E por aí vai, raciocínio. Eu vou daqui, do ponto A ao ponto B, eu vou escolher o trajeto mais rápido ou eu vou escolher o trajeto mais confortável. E aí o neocórtex começa a funcionar. Ele tem que trabalhar em função de respostas cognitivas superiores, ou seja, respostas amadurecidas. Então, ele atua na cognição, na lógica, na linguagem, tomada de decisão complexa, consciência. Tipo assim, quando você fala assim, garoto, você não tem consciência da vida? Você não pensa no que você está fazendo? Né? A gente fala essas coisas às vezes. Por quê? Porque o neocórtex precisa dar essas respostas conscientes. Memória, atenção. Então, são situações de que o neocórtex está sempre funcionando. Para a gente fechar, eu queria compartilhar com vocês essa imagem, que é muito bacana, que quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue ver o desenvolvimento dos 3 cérebros. Dá uma olhadinha aqui, ó, o cérebro réptil. Cérebro reptiliano, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. É um cérebro um pouco mais achatado, igual da tartaruguinha, né? Tá aqui, ó, tartaruguinha com cérebro mais achatado, né? Por quê? Porque só tem essas 2 áreas aqui, o tronco e a esponjinha, que é o cerebelo. Quando a gente evolui mais um pouquinho, a gente chega no cérebro dos mamíferos. Ele tem um cérebro um pouco mais arredondado, você percebe pelo cérebro do cachorro. O cachorro, ele não tem um cérebro achatado igual ao da tartaruga. Ele tem um cérebro um pouco mais saliente, um pouco mais arredondado, porque ele tem uma segunda camada, que é o cérebro límbico. E por último, o ser humano, que tem essa cabeça arredondada, que é onde nós temos o nosso crânio. Então, quando a gente faz a comparação do tamanho dos cérebros, a gente realmente vê que para ter um cérebro
completo como o cérebro do ser humano, a gente tem que ter uma cabeça maior mesmo, né, gente? Porque senão não ia caber os 3 cérebros numa cabecinha tão pequenininha. Então, nós temos um cérebro maior porque dentro da nossa caixa craniana nós temos mais componentes cerebrais, nós temos um cérebro mais desenvolvido. E em função da tartaruguinha, que tem um cérebro achatadinho, porque ela só tem 2 pedacinhos de cérebro. É o cérebro mais fácil de se dividir, tronco e cerebelo. Acabou, não tem mais nada. E quando a gente vê a cabecinha do cachorro, é uma cabecinha um pouquinho menor, né, do que a nossa, que só não tem o neocórtex, mas o restante o cachorro tem. Então, conclusão. O ser humano, nós temos um cérebro complexo, somos influenciados por esses 3 cérebros, né? E a gente precisa aprender a lidar com cada um desses 3 cérebros. Vai ter hora, gente, tem hora que eu entro no cérebro reptiliano e fico. Eu, poupo energia, faço tudo devagarzinho. Eu vou morrer encostada num barranco. Eu acho que eu nasci com o pé na Bahia, porque eu evito gastar muita energia, porque quando você gasta muita energia, você fica cansado, né? Eu nasci na Bahia. Eu entro facilmente no meu cérebro reptiliano. E eu tenho que aprender a lidar com isso, por conta do meu metabolismo. Eu tenho um metabolismo mais lento. E eu facilmente lido com esse meu cérebro reptiliano, que economiza energia, que fica parada piscando só o olho, sem fazer nada, come e dorme. Eu adoro esse cérebro reptiliano, se deixar eu vivo nele, né? Outras pessoas têm um cérebro mais mamífero, chora à toa, mais lágrimas, mais dolorida, mais emotiva, mais ligada a esses relacionamentos emocionais. Outras pessoas são pura racionalidade. Não, você tem que pensar. Tem que pensar, raciocinar para tudo. Só tomam decisões baseadas no raciocínio. E às vezes falta um pouquinho desse cérebro límbico, esse cérebro emocional, de pensar no próximo, nas emoções, né? Então, inteligência emocional é o quê? É saber transitar nesses 3 cérebros. Raciocinar quando tem que raciocinar, chorar quando tem que chorar e ficar quietinho, só guardando energia quando tem que guardar. A gente tem que saber aquela história do Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo de acalmar, mas também há tempo de agir. A gente tem que saber, como profissionais e também como pessoas que vão ajudar outras pessoas, a gente precisa ter o conhecimento da neurociência a nosso favor, né? Porque quando a gente tem esse conhecimento da neurociência a nosso favor, a gente começa a lidar com as pessoas de maneira mais condizente, mais coerente. E a gente começa a produzir resultados melhores, né? Então, fechamos, gente. Queria ouvir vocês. Deixa eu só desligar aqui o compartilhamento para a gente enxergar melhor. E parar. Acho que parou. Agora dá para ouvir vocês. E aí, quem quiser falar, fica à vontade. A ideia era trazer um pouquinho dessa condição de neurociência, que é uma coisa que eu faço, né? Eu publiquei um livro sobre neuropsicopedagogia, aprendizagem para crianças. E agora estou indo para uma publicação de um livro sobre inteligência emocional e cérebro humano. Porque não dá para desvincular a inteligência emocional do cérebro, gente. Inteligência emocional é gestão de cérebro. E a gente, quando conhece as áreas cerebrais, facilita para nós como pessoas e para ajudar outras pessoas, né? Então, queria ouvir vocês. Vou deixar o microfone aberto aí para quem quiser falar. Apareceu. Bom, primeiro eu quero externar a minha indignação comigo mesmo por ter entrado atrasado aqui na atividade. Eu estava enganchado na live ali, atrasou um pouquinho, eu me atrasei aqui. Muito bom, a parte que eu ouvi, que eu assisti, excelente. Bom demais. E concordo 100% com você. Se inteligência emocional fosse questão de pele, era inteligência emocional, não inteligência, né? Claro que Verdade. 100%, é óbvio, ligado ao cérebro, mas entendendo, você como peneleira, entendendo a PNL de terceira geração,
da mente, do corpo e do campo como único sistema e se influenciando, né? Mas o centro é a atividade cerebral, inclusive para mudar a fisiologia, né? Isso aí. Excelente, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Sidney? Quem mais quer falar, gente? Pode falar. Né? Fala, Rosane. Esse material, tem como disponibilizar ele? Eu gostei muito da aula. Tem sim, eu boto lá no grupo. Pronto, grata. Parabéns pelo conteúdo, eu amei. Obrigada, Rosane. Vamos lá, gente. Quem mais? Valquíria, fala aí, Valquíria. Olá, gente. Deixa o Cláudio falar primeiro. Tá bom. Não. Senão Sidney vai dizer que eu sou mal educado. Primeira damas. Primeira damas. Né? Sidney me ensinou, já aprendi. Mas isso não é questão de educação, de preferência, né? Eu prefiro deixar o salário primeiro. Né? Não, o Glaucio sempre tem muitas coisas a acrescentar, eu gosto de ouvir os posicionamentos dele. Eu adoro essa parte de inteligência emocional. Então, para mim, foi tudo de bom. A questão da divisão do cérebro, como é que a gente age, porque é aquela história. Muitas pessoas agem mesmo no impulso, não tem controle nenhum da mente. E quando a gente estuda PNL, a gente vê que tem algumas técnicas que a ferramenta pode usar e que ajuda a pessoa a conseguir um pouco mais de equilíbrio. E quem tem criança, igual a Rosana está aí, né, com bebê, né, no colo, tá? Então, eu já tenho netos, né, então eu tenho filhos, então agora estou com netos, tenho a bebê de 11 meses e a mais velha com 16, né? São vários netos. Então, a gente vê assim, como que eles vão se formando. Cada fase é uma fase. E como a gente tem que ter esse cuidado de saber como lidar, porque, como você falou, são memórias que às vezes estão lá guardadas, que a pessoa nem sabe, e de repente desenvolve um medo, alguma coisa, por causa de algo que nós tivemos no passado, uma memória. E realmente, a PNL, eu me encantei com a PNL, é espetacular como a gente consegue ganhos assim, maravilhosos com ela. O conteúdo foi muito bom, Cíntia. Obrigada, Parabéns, obrigada por disponibilizar isso pra gente. Tá bom, vou botar lá no grupo, com certeza. Também para parabenizar pela palestra, pelo conteúdo. A questão de inteligência emocional dos três cérebros é sempre bacana. A minha sensação de me ouvir foi aquela sensação de você ir almoçar num restaurante de comida caseira. Você olha para aquela comida, são as mesmas comidas que você faz em casa, mas tem um temperozinho diferente, tem um gostinho diferente que faz você sentir prazer em comer, e esse foi o gostinho de me ouvir falar. A energia que você passou, a forma apaixonante que você passou, foi um gostinho de estar num restaurante de comida caseira. Parabéns. Poxa, obrigada. Pô, me senti lisonjeada agora. Oi, Cíntia. Boa Oi, noite. Fábio. Fábio tá só no chimarrão ali, poxa. Tô tomando um amarguinho. Eu sou viciado nessa bebida. Legal. Cíntia, ficaria horas e horas te ouvindo, sabe? É muito bom te ouvir. É muito bom ouvir quem tem propriedade, quem fala com propriedade, quem fala com segurança, assim, sabe? Eu tenho certeza que tu não precisaria de slide nenhum e transcorreria a palestra de horas, assim, nos abastecendo de conteúdos de primeiríssima qualidade. Eu sou fã das tuas palestras, eu acho que já é a segunda ou a terceira que eu acompanho nesse mesmo temas parecidos, similares, e sempre me agrega muito, assim. É muito bacana a gente entender essas áreas do cérebro e entender também por que às vezes a gente acaba agindo por impulso e deixa de lado o neocórtex, né? E não deixa ele atuar, e depois o arrependimento vem, é certo, né? Porque quando a gente age de cabeça quente, por impulsão mesmo, normalmente a gente acaba deixando de atribuir a razão nas nossas ações, né?
mas bem bacana, assim. Agradeço. Eu também entrei atrasado, mas como o pessoal já pediu e tu vai compartilhar depois os slides, eu vou. Sim. Eu tô também gravando, vou eu tô fazendo a gravação. Depois eu vou disponibilizar o link lá no YouTube aí, quem não assistiu, quiser dar uma olhada. Joia, show de bola. Então, obrigado, querida. Obrigado por compartilhar com a gente teus conhecimentos aí. Tá? Obrigada, Parabéns. gente. Então, como eu falei, né, eu sou assim, eu me apaixonei pelo cérebro humano. Eu tenho dedicado muito do meu tempo estudando, lendo, aprendendo, porque quando a gente aprende, eu acho que liberta, né? A gente se liberta. A gente tem a oportunidade, como você falou, fala com mais propriedade, a gente olha as pessoas com outro olhar, a gente já não é mais tão assim, porque você vê alguém explosivo. Hoje eu vejo alguém explosivo, eu fico assim, nossa, olha que amígdala sequestrada. Eu não consigo ter raiva da pessoa. Porque eu fico pensando assim, eu fico imaginando a cena ali dentro, sabe? Igual desenho animado. A amígdala, em desespero, igual aquele filme Divertidamente, né? A amígdala sequestrando o sistema emocional da pessoa e a pessoa perdendo o controle. Eu não consigo julgar numa posição, nossa, que horrível. Não, mas uma posição de quem conhece a causa e é assim mesmo que acontece. Por falta de conhecimento, as pessoas, né, se deixam levar e até nós mesmo. Numa situação a gente acaba se deixando levar. Então a gente, por saber que o tempo é o remédio, dá tempo. Sempre deu tempo. E aí o seu cérebro... Inclusive, a inteligência emocional já é grade curricular em vários países, né? Faz parte já da grade curricular. E tu pode ver que normalmente são pessoas, seres humanos bem mais desenvolvidos, por já conhecer as áreas do cérebro, as funcionalidades, né, de cada área do cérebro. É verdade. Então, eu acho que deveria, aqui no Brasil, né, se a gente pudesse contar, né, com essa disciplina. Né? Não sei se vocês conhecem, vocês logicamente devem conhecer ou ler algum livro dele, mas quem tem um projeto desse de inteligência emocional desde a infância nas escolas é o... Deixa eu lembrar o nome dele, tô com a foto dele na mente, mas esqueci o nome dele. Que é um dos maiores autores brasileiros que escreveu diversos livros. Eu tenho 1 milhão de livros do homem, esqueci o nome do homem. Cortella? Não, é o Dioclinho. O Dioclinho. Oh, meu Deus. Jesus Cristo, esqueci o nome do homem, que vergonha. Augusto Cury. Augusto Cury. Isso, me apagou. Ó, foi no hipocampo e sumiu o nome do homem lá dentro. Isso aí, Augusto Cury. Ele tem Verdade, ele até tem um site, né, se eu não me engano. Sim. Pequeno Príncipe é o nome da escola em São Paulo que tem o projeto dele aplicado. Essa escola, ela ensina inteligência emocional para as crianças desde a infância. Então ele fala sobre as janelas killers, as janelas, todas as janelas que existem no cérebro, trata os traumas emocionais das crianças desde a idade pequenininha. E a ideia é essa, gente. Infelizmente a nossa geração está enchendo os consultórios. E a gente precisa, de alguma maneira, né, facilitar isso. Se a gente tem a oportunidade, né, de aprender, eu acho que a gente tem a oportunidade não só de aprender para uso próprio, mas para ajudar outras pessoas, né? Entender melhor, como a Valquíria falou, entender para ajudar os netos, para agir de uma maneira melhor, mais coerente, né? E fazer dessa vida um lugar melhor de se viver. Na verdade... Pode falar, Léo. Na verdade, da educação, né? Além de licenciado em História, sou psicopedagogo, a gente deveria mudar todo o nosso currículo escolar. Não só colocar inteligência emocional como disciplina obrigatória, mas outras disciplinas como empreendedorismo, exatamente, economia doméstica, inteligência financeira, né? As pessoas ficam se matando por aprender a esquadrada de não sei o quê e não aprende inteligência financeira. Aprende várias coisas que talvez não vá usar durante a vida, mas não ensina empreendedorismo, não ensina técnica de comunicação, de negociação. Entende? Então, a gente não sabe quando é que a gente vai viver isso, mas quem sabe um dia
os educadores no Brasil vão acordar para essa realidade. É E verdade. linkando com isso que vocês dois acabaram de falar, tanto a Cíntia, quando tocou no assunto de traumas de infância, como do Glaucer, quando falou, quando a pessoa desconhece essa parte de inteligência financeira, a gente pode até, inclusive, afirmar que pessoas ficam penando a vida toda, às vezes, ou por um trauma de infância que não foi tratado e ela não conseguiu superar, ou pela pessoa não saber trabalhar com o dinheiro e passar uma vida medíocre por conta de não saber como trabalhar e administrar as suas receitas, né? Então, assim, isso é muito importante. Que bom mesmo se futuramente a gente pudesse contar com essas disciplinas na nossa... Com certeza a gente teria gerações muito mais para frente, muito mais preparadas, a gente estaria caminhando para um rumo assim de uma regeneração do nosso país que está bem deturpado, bem perdido, né? Infelizmente a escola não tem ensinado aquilo que a gente precisa para a vida, né? Ô, Você, Cíntia, professor de história, vai me concordar comigo, mas hoje a gente precisa ensinar política nas escolas, né? O famoso OSPB, né? Moral e Cívica. Nós temos uma sociedade. moral cívica, não, pelo amor de Deus, quero disciplina da ditadura militar. Bota outra, Ah, fazer não, você tinha uns sociologia, nomes diferenciados, mas a gente muda o filosofia, nome, né? Tô falando no sentido sociologia, de ensinar. filosofia, né? Não, ensinar a história do próprio país, sobre a pátria, a história do Brasil, porque infelizmente a disciplina de história se tornou uma gravação de datas, né, professor de história? Verdade. Eu acho que Cida, a escola, historicamente falando, a escola, nesse formato que nós temos hoje, ela veio existir após a Revolução Industrial. Ou seja, ela veio existir para uma coisa só: trabalho. reproduzir operários. Isso aí, trabalho. Reproduzir operários. Isso tá na LDB, tá? É um dos textos da LDB. Não só evoluir a pessoa como cidadão, porque ele aprende socialmente no contexto escolar, mas é levar a pessoa ao trabalho. LDB. Infelizmente, é para dar continuidade a algo que começou-se lá atrás. Tem outro Então, comentário? pode falar, Sidney. São três questões rapidamente. Primeiro, eu penso que se a gente consegue, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, fazer a pessoa entender, a partir da neurociência e de outras técnicas, mas principalmente da programação neurolinguística, a pessoa entender que existe na cabeça dela um sistema de crenças e que esse sistema de crenças é responsável pela maneira que ela representa e interpreta o mundo que ele cerca, as crenças e os seus valores, isso seria muito libertador, porque você entender como isso funciona e saber que você pode mudar, pode reprogramar como você faz, e você entender também a segunda questão, que para tudo que você faz você tem uma estratégia, porque a estratégia é um preconceito terrível. Guardou-se a palavra estratégia para os grandes pensadores, os milionários, os que conseguem grandes resultados. A pessoa não se apercebe que aos dentes ela tem uma estratégia, não é? Para tudo que o ser humano faz, o cérebro articula uma estratégia, tem uma sequência ordenada de como ser feito, tem que submodalidade é mais utilizada, de que maneira para gerar as sensações, as emoções, os sentimentos, produzir os pensamentos. Quer dizer, tudo o seu cérebro, você não sabe disso, mas está lá, ele está construindo estratégias o tempo todo para chegar aos lugares que você nem imagina que você quer chegar direito. Se a gente entendesse essas duas coisas, conseguir fazer, se a gente consegue fazer o coaching, por exemplo, entender essas duas coisas, é um salto quântico, na minha opinião. Um Sim, salto quântico. também acredito que seja assim. E a terceira questão, essa de que você fala, veja, para mim, eu sou cientista político, então para mim, entender o ambiente político é semelhante a isso que eu falei
para relações sociais, né? Porque isso que eu falei, na verdade, é a estratégia e o sistema, você entender como funciona o seu cérebro e as estratégias que você engendra para ter os resultados que você tem na sua vida, isso é romper com a Matrix, não é? Você rompe com a Matrix, você deixa de ser teleguiado e passa a ser sujeito do processo, né? Então você rompe com uma certa matrix social que existe. A educação política, a consciência política tem função semelhante para a política. Você rompe a matrix. A matrix, nesse caso, ela é, rapidamente, gente, muito bem constituída. Ela é muito bem engendrada, porque a ideologia dominante, não estou falando desta ideologia dominante, as ideologias dominantes ao longo do tempo, ou seja, a classe social que subjugou outras classes e outros atores sociais para poder assumir o controle da sociedade, como acontece agora e como já aconteceu em outros momentos, com outras civilizações, o escravismo, o feudalismo, etc. e tal, estabelece uma coisa chamada ideologia dominante. E a ideologia dominante ela tem a função do Matrix, é a função de criar cortina de fumaça na sua mente para que você não enxergue a realidade. E funciona exatamente assim. A superestrutura política e ideológica do Estado tem essa atribuição. E funciona assim. É por isso que você vê pessoas afirmarem com maneira categórica. Mas é assim mesmo e vai ser assim para sempre. É assim mesmo. Eu sou empregado. Empregado não é patrão. E tem o patrão e tem o empregado. E acabou. E por isso que numa sociedade como essa, o empreendedorismo tem tanta dificuldade. Porque o trabalhador enxerga, a maioria do trabalhador enxerga o empreendedorismo como ser MEI e ter uma janela aberta na casa ali para vender um negócio ali para complementar a renda do emprego assalariado que ele tem. Não há uma cultura de empreendedorismo. Não há uma cultura de que, bicho, você pode ser sujeito, você pode ser o sujeito da história. Não precisa ter um patrão, não precisa vender sua hora de trabalho, vende a sua capacidade intelectual. E não sua hora de trabalho, porque sua hora de trabalho é a sua vida, e você está só vendendo a sua vida ali, horas e horas, para o cara. Mas era tudo, é só comentei porque eu achei bacana essa observação que você fez e queria fazer esse recorte, tá? Tá bom, obrigado, Sidney. Podemos fechar, gente? Um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom, né? A gente estar junto, acrescenta muito, né? Então, utilizar, né, de tudo isso que a gente vai aprendendo, como eu falei, para nós e depois para ajudar outras pessoas. Eu acho que a gente tem muita coisa para crescer ainda, aprender. Cada vez que eu aprendo do cérebro, eu falo, meu Deus, eu preciso aprender mais. Porque tem muita coisa, da onde saiu esse tempero caseiro, tem mais comidinha para sair. Porque cada vez que a gente olha, a gente fala, caramba, tem muita coisa que eu ainda não sei. Tem muita coisa que eu ainda não absorvi. O cérebro humano, ele é fantástico, é uma máquina poderosa. E foi como o colega falou, quando a gente mostra para as pessoas a capacidade que o cérebro humano tem, se ele souber entender que ele pode reprogramar todo esse processo, que ele pode transformar tudo, ele vai fazer e ele vai agradecer a você pro resto da vida. Então a gente tem muito que caminhar aí, né, galera? Ô, Cíntia, mais uma coisinha assim que tu falou agora, por último, que eu acho muito bacana e é super importante, é que todos precisam ter isso bem claro, assim, né? Não adianta eu ter acesso a uma informação rica, assim, que nem essa que tu trouxe para nós, e não compartilhar, né? Nós, como agentes de transformação, né, cidadãos do bem, e a gente precisa, e até como podemos até nos considerar privilegiados por ter acesso a algumas informações que muitos não têm, a gente precisa ter isso bem claro, né, e procurar sempre multiplicar esses conhecimentos, compartilhar, né?
Até mesmo porque somos cientes de que a gente, o ensino público, ele é muito carente, né? Ele é muito deficitário. Então, a gente, quando tem algumas informações privilegiadas, que a gente sabe que não são difundidas dentro de uma sala de aula, a gente precisa, sim, na medida do possível, compartilhar. É verdade. E até só para alinhavar, Fábio, a sua fala, a maioria das informações, das informações privilegiadas, infelizmente, a gente não aprende na sala de aula, né? Boa noite. Tá, beijo. A gente não aprende na sala de aula, né? A gente aprende na vida, a gente aprende correndo atrás, estudando pra caramba, estando junto aqui, disponibilizando o horário até 10h30 da noite para estar aprendendo, absorvendo conteúdo. Eu já participei de diversas palestras aqui. Esses tempos o Emanuel deu uma palestra fantástica que eu falei, meu Deus, valeu minha noite acordada. E cada um dos colegas que vem contribuindo, você fala, caramba, cara, onde que eu estava que eu não prestei atenção nessa informação? Então é muito valoroso mesmo esse compartilhamento, porque cada um sabe um pouquinho, né? E a gente vai passando o bastão um para o outro, levando esse conhecimento, despertando, né, a mente das pessoas, de repente, para coisas que elas ainda não se tocaram, né? Às vezes é o arroz com feijão. E até um detalhe que eu esqueci de falar para o Glaucio, às vezes a gente fala muito em modernidade, em técnicas novas. Na verdade, o arroz com feijão. Meu marido sempre fala isso. Às vezes ele vai dar uma palestra e ele fala assim, não, eu vou falar de uma coisa muito simples. Vou falar só sobre isso. Eu falo, mas você... Não vou falar sobre mais nada. Porque, assim, muitas vezes eu percebo que a gente tem um grupo aqui que já vem caminhando há um bom tempo. Caramba, quanta coisa boa a gente tem aprendido aqui. E a gente, às vezes, se a gente começar a falar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido aqui, a gente vai impactar muitas pessoas. As pessoas ficam assim, meu Deus, que informação preciosa, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Eu canso de dar palestras assim... dá um negocinho aqui, fala alguma coisa aqui. Você fala isso, as pessoas se saciam. Porque é um assunto que não se encontra em todas as esquinas, né? Cérebro humano, inteligência emocional, PNL, comportamento. Você não acha em todas as esquinas. O que você acha é problemas de comportamento, de PNL, de cérebro, de inteligência emocional, em todas as esquinas. Mas pessoas que falam com propriedade desses assuntos não é em todo lugar. Então, o arroz com feijão faz muita diferença, Glaucio. Você não tem ideia. Foi por isso que eu reafirmei, né, na minha fala, foi exatamente o que eu disse. O meu sentimento é aquele sentimento de comer aquela comida de restaurante caseiro. Ou seja, é aquela comida... Eloy adiantou na hora de eu sair. Vou embora também. Ele veio só para tirar foto. Sempre muito pontual, preciso, Eloy. Nunca se atrasa menos do que 2 horas. É um negócio... Depois ele fala que eu que não apareço nos encontros. Nada. Ele descobriu que eu tô gravando. Ele vai ver só a gravação. Eu falei do restaurante e eu acredito que todos entenderam, para não parecer assim presunçoso no que eu falei. Não, eu tô só endossando o que você falou. Porque exatamente o que você trouxe provavelmente é o que a gente já conhece. Já. Mas foi a forma que você trouxe, a maneira que você trouxe. Então é aquela comida que você tem em casa, mas que quando você vai no restaurante e come, o gostinho... É diferente. É aquele gostinho diferente. Não, eu tô só reforçando com você essa questão do simples, que você citou. Porque isso, meu marido fala muito isso. Toda vez que ele vai dar uma palestra, ele fala, eu vou falar o simples. Porque as pessoas precisam ouvir o simples. Porque se você chega lá dizendo que vai fazer uma obra, um prédio, ela vai dizer, caramba, tá muito longe de mim. Mas quando você chega ali com uma informação simples, fácil, acessível, ela vai dizer, é disso que eu preciso, eu vou colocar em prática. Então, esse simples, ele é o simples que funciona. Então, é muito bacana, a gente tem que entender que às vezes não é reinventar a roda, não é inventar uma técnica nova, botar o meu nome na técnica, que a coisa vai acontecer. É o simples. Já existe estudos feitos nas áreas. A gente precisa tomar posse, entender com propriedade e colocar em prática, né?
Exatamente. E, Cíntia, em cima de tudo que tu apresentou, imagina quantas pessoas, quando está prestes a explodir diante de alguma situação de extremo estresse, não tem o conhecimento de que se ela parar, se ela der um tempo, se ela for tomar um copo d'água, se ela for no banheiro, que ela vai evitar um dano bem maior. Hoje, por exemplo, no horário do almoço, estava assistindo o telejornal aqui da cidade, e aí apareceu uma execução. Um rapaz bateu no outro no carro, ali bateu na traseira do carro, o rapaz saiu do carro para tirar a satisfação, e o outro passou com um caminhão por cima de propósito e assassinou o cara, atropelou o cara, né? E tipo, o Rei Momo, conhecido até aqui de Porto Alegre, Rei Momo do Carnaval, enfim, comentarista de Carnaval, coisa e tal. E aí, tipo, imagina, cara, se aquele cara tivesse um conhecimento do cérebro dele, de como funciona, e certamente ele teria evitado isso. Ele matou uma pessoa, um trabalhador, um motorista do Uber. Esse Rei Momo estava, parece, fazendo um bico de Uber aqui na cidade de Porto Alegre. E ele passou por cima do cara de propósito, matou o cara por uma besteira, né? Assim, capricho, então, né? Exatamente. Então, assim, certamente se ele tivesse um pouquinho que fosse de inteligência emocional, ele teria evitado essa tragédia, que é algo que não tem como contornar, né? Não tem como voltar atrás. Voltar atrás. Uma vez consumado, não tem conserto. É verdade. Se ele pelo menos conhecesse aquela técnicazinha dos 3 segundos, pelo menos os 3 segundos, se ele se permitisse 3 segundos, ele não tinha matado o cara. Com certeza. É verdade. Boa noite, meus amigos e amigas. Boa noite, Boa Heloísa. noite. Bom estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não estou conseguindo entrar no grupo mais cedo, porque eu estou numa mentoria. Para alguns aqui já sabem, o Sidney eu já repeti isso umas 15 vezes, mas eu estou participando de uma mentoria que ML avançada, então eu toda terça-feira. Acaba esses horários, mas depois do dia 25 de maio, eu estou com vocês de novo. Ô, Eloy, Tá eu falo ótimo. só para tirar onda, rapaz. Então você vai tirar a nossa foto aí. Pode Aí tu vai preparar. perder a viagem de fazer a grana, né? Nada disso. Pode preparar a foto aí. E fica de olho, que dia 1º de junho nós temos um convidado super especial. Que isso, hein? Só para deixar a gente curioso. É um cara sensacional. Polozzi. Se vocês prometerem para mim que não conta para ninguém, eu conto para vocês. Juro que eu não vou falar pra ninguém. Ah, tá. Mas eu não posso contar, não. Ah, Por enquanto. Não é, porque não fui eu que convidei a pessoa, foi outra pessoa que convidou. Então, essa pessoa que teria autorização para estar fazendo, para contar, mas vocês não vão se arrepender. Estejam aqui. então Dia estaremos. Não, e eu pedi que fosse depois do dia 25 de maio para eu estar na mentoria. Isso aí, então tá combinado. Já vamos ficar no ar. Eu não posso falar nada porque Não, Já sabe. o Tony Robbins. Fábio nunca nem aparece. Hoje o Fábio está aqui, pensa. o Fabão tá no. Esse ano acho que foi a primeira vez, se eu não me engano. O Fábio pior. sumiu mesmo. Poxa, eu me senti Eu honrada agora. Eu mudei de cidade, daí eu me vinculei a 2 empresas, estava trabalhando assim 3 turnos por dia, daí eu fiz um acordo com a empresa onde eu entrava à noite adentro e agora eu vou ter mais tempo para o grupo, graças a Deus. E tempo para mim também, né? Porque eu tava meio que no automático, eu não estava tendo tempo para viver, para fazer as coisas que eu gosto de fazer, olhar meu time de futebol, fazer um esporte, não estava conseguindo fazer nada. Mas agora acho que as coisas vão melhorar, graças a Deus. Tava com saudade de vocês. Também estava com saudade de vocês. Heloísa, tira a nossa foto aí. Tira a nossa foto aí, Heloísa. Cadê a Rosiane? Não vai aparecer na foto, não? Rosiane tá tomando conta do bebezinho. Tá aí, Rosiane? Eu acho que ela deve ter deixado o computador ligado e foi ver o bebezinho. Teve uma que deu uma boa noite uma hora, isso aqui eu acho que foi ela, não tenho certeza. Vamos lá, gente? Fecha a boca, Cid. Faz um sorriso aí, Cid. Não fica abrindo a boca, não. O Glaucio fechou a câmera.
Abre aí, Glaucio. Aí, ó. 1, 2, 3 e. Pronto. Pronto, já tá marcado, só botar no grupo. Então, Gente, gente, obrigado agradecer a pelo. vocês. Foi ótimo estar com vocês hoje. Foi muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite de vir hoje. Semana passada não deu certo, Em mas cima da hora, em cima do laço, né, Loilde? Cíntia, muito eu obrigado aí, viu? Bom demais. imagino que o conteúdo tenha sido gigante. Só pelo sorriso do Fábio e do Sidney, da Valkyrie e do Eu Glaucio. falei pra Cintia que eu passaria horas aqui assistindo ela. Poxa, me senti honrada.